Galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Manuel do canal Filme do Sonic. E bem, galera, hoje eu vou fazer o meu fã roteiro de Sonic 3 no filme. Então, bora pro vídeo. Mas dessa vez vai ser sem vinheta, por causa que todo vídeo que eu faço de fã roteiro eu não boto vinheta. Bem, galera, os jogos que eu vou me basear nesse fã roteiro vai ser Sonic Adventure 2 e Shadow the Hedgehog, cara. E o filme vai começar com o Jared Robotnik falando pra Maria que ele vai criar um novo amigo pra ela. E depois a gente vê a cápsula do Shadow subindo e lá aparece o Shadow. E depois corta a cena e depois os soldados da GAN estão indo atrás do Dr. Jared Robotnik da Maria. Eles matam o Dr. Jared Robotnik e na hora que eles vão matar a Maria, no último momento a Maria consegue botar o Shadow na cápsula e antes dela morrer, aí a Maria solta a cápsula do Shadow para um caminhão, que no futuro seria o caminhão do Robotnik que ele usou no primeiro filme. Aí a cápsula cai e depois o filme começa e depois aparece a logo de Sonic 3, começa o filme agora de vez, né? O filme vai começar com o Sonic e o Knuckles e o Tails se divertindo, eles vão pro McDonald's, eles estão no sorvete e a vida deles está muito legal, com a Meg e com o Tony. E depois disso, a corta cena e mostra um laboratório todo destruído com duas caveiras. E tem um papel escrito que o Dr. Jared Robotnik e Maria Robotnik estão desaparecidos por 18 anos. Depois disso, a gente vê alguém chegando lá. É o Tim Curry, o Robotnik. Ele vai lá e ele aperta no botão para subir a cápsula do Shadow, porque ele tá escrito lá Projeto Shadow. E ele ouviu falar do avô dele que ele tinha criado um certo projeto, que era o Projeto Sombra. E depois lá aparece a cápsula do Shadow e ele liberta finalmente o Shadow. Depois o Shadow fala que ele quer vingança pela humanidade, porque é isso que a Maria prometeu pra ele. E ele falou, ele só vai se juntar ao Shadow se ele destruir um certo ouriço, um Sonic. E depois eles vão pra casa do Sonic. Mas antes disso, o Sonic vai lá no laboratório da GAN e rouba o esmeralda do caos para ele conseguir fazer o controle do caos. Depois disso, ele faz o controle do caos e ele vai lá e ele faz alguns roubos. E como a população só conhecia o Sonic, não conhecia o Shadow, então eles confundem o Shadow com o Sonic. Aí fala que o Sonic está fazendo crimes pela cidade. E depois corta a cena e vimos a Amy Rose aparecendo de um anel, cara. E lá ela fala que as cartas de taroto dela estiverem certas, o meu cavaleiro está aqui. Eu encontrei, só espero não ter tarde demais. E ela pula e vai lá na casa do Sonic. Corta a cena e depois o Sonic ouve um barulho no lado de fora da casa dele. E ele vai ver o que é e era a Amy Rose. A Amy Rose fala que as cartas de taroto dela mostraram que o cavaleiro dela estava ali. Depois o Sonic fala, nossa, que coisa, hein? E depois, antes que o Sonic pudesse terminar, o Tails liga a televisão e está passando nos jornais que o Sonic está roubando uma esmeralda do caos. E como as pessoas não conhecem o Shadow, acham que o Sonic. Depois o Sonic fala que não tem nada a ver com ele, cara, que é uma farsa, porque não tinha nem sentido ele estar fazendo isso. No final do Sonic 2 ele tinha parado de ficar indo lá e salvar as pessoas como o Batman. E depois disso o Tom e a Megan entendem isso. E depois, antes que o Sonic pudesse terminar, vai lá e bate na porta alguém. O Sonic vai lá ver e aparece o Robotnik falando que ele voltou, mas só que agora ele voltou com um novo ouriço. Depois o Sonic fala, eu já sabia disso, Dr. Eggman.
Depois o Shadow aparece botando o controle do caos, depois quebrando toda a casa do Sonic. Nos destroços, o Shadow fala que ele vai voltar e ele vai destruir a humanidade e também vai destruir o Sonic. E depois o Robotnik e o Shadow fazem controle do caos e o Shadow vai embora pro laboratório do Eggman. E depois, quando o Sonic ia atrás do Sonic, apareceu a Gun. E depois disso, o Sonic vai capturado. Mas antes disso, ele vai lá e faz um skate para ele fugir de lá. E lá, cara, ele tem que correr o máximo que pode. Ele vai para uma cidade que se chama Cityscape e ele começa a fugir da polícia, que é a Gun, né, cara? E depois disso, quando ele termina de fazer isso, do nada o Robotnik chega e lá tem o Metal Sonic. Depois o Metal Sonic solta um raio de energia, deixando o Sonic totalmente sem defesa para lutar com o Metal Sonic. E depois disso aparece o Knuckles e o Tails para ajudar o Sonic. E também a Amy. A Amy já dá uma marretada no Metal Sonic, não adianta nada. O Metal Sonic pega a Amy e sai correndo com ela. O Sonic vê que tá acontecendo aquilo tudo, ele consegue ter algum tipo de poder e ele fica com aquela forma de raio que ele ficou no primeiro filme e sai correndo e fala que ele tem que ir mais rápido. E depois começa uma luta, uma perseguição que nem Sonic CD, cara. Mas o filme não vai se basear muito em Sonic CD, vai se basear em Sonic Adventure e Shadow the Hedgehog mesmo. E depois disso, o Sonic consegue deixar o Metal Sonic destruído, quase destruído, consegue salvar a Amy e o Knuckles e o Tails e o Sonic e a Amy vão embora. Mas na hora que eles estão indo embora, a Gun consegue prender o Sonic de novo e deixando ele paralisado. E depois disso, o Tails fala que era um protótipo, então a qualquer momento aquilo lá poderia cair. Ele apresenta a nova versão de Tornado, azul com detalhes amarelos, que nem Sonic Adventure 2. Depois disso, eles vão lá naquela prisão onde o Sonic tá. A Amy chega já dando uma marretada naquelas correntes lá e tirando o Sonic de lá. Depois a cena corta e o Robotnik fala: Shadow, por que você tá fazendo aqui? O que você tem que fazer? O Shadow fala que precisa das 6 esmeraldas do caos para ele conseguir fazer a colônia espacial Ark acontecer, que o Dr. Jared Robotnik tinha falado para destruir a humanidade. E precisa das 6 esmeraldas para que o mundo ficar ligado e destruir toda a humanidade e deixar simplesmente só uma pessoa viva, que é o Robotnik, né? E depois disso, a cena continua de novo. O Sonic, a Amy, o Tails e o Knuckles saem de lá. O Tails consegue achar a localização da colônia espacial Ark, mas antes disso, o grupo inteiro se separa. A Amy vai atrás do Metal, o Knuckles e o Tails vão juntos no Tornado lá pra colônia espacial, enquanto o Sonic vai tentar pegar as esmeraldas do caos para ele ficar com a transformação super. O Sonic vai lá e ele chega em uma floresta parecida com a Island. E lá o Shadow aparece e acontece aquela cena igual de Sonic Adventure 2. Depois disso, os dois começam a batalhar. O Shadow consegue pegar a esmeralda do caos antes do Sonic e depois ele faz o controle do caos. E depois disso, o Sonic vai ter que ser um tornado junto com o Tails e com o Knuckles, porque não vai dar tempo. O Shadow é poderoso demais. Ele fala de um rastreador que tem como o Sonic e o Tails falarem entre si. Depois eles vão juntos no tornado na colônia espacial Ark e a Amy consegue destruir o Metal Sonic, mas não destruir ele o suficiente para ele ficar derrotado, para não ter o Metal Sonic no final do filme. Isso é um spoiler muito grande, cara. E depois a Amy vai embora daquilo lá, vai com o tornado e aproveita que o Metal Sonic tá desmaiado. Não sei como é que o robô consegue ficar desmaiado, mas é um filme de Sonic, não tem que ter lógica, né?
E depois disso, eles vão todos juntos pra colônia espacial Ark. Mas na hora que eles acham que eles tinham vencido, porque o Shadow, naquele momento, só tinha pegado uma esmeralda do caos. O Shadow tinha pegado todas as 6 em 1 minuto, cara. Todas as 6. Ele sabe todas as localizações de todas as 6. E eles... o Sonic e a Amy e o Knuckles e o Tails ficam surpresos por causa disso. E depois começa uma briga muito grande lá. O Sonic começa a brigar e vai ter a segunda luta entre Sonic e Shadow e a batalha final. Eles começam a lutar e vai ter uma luta parecidíssima com o Knuckles e com o Sonic no tempo da Esmeralda Mestra. Quem consegue vencer é o Sonic, mas depois aparece atrás deles o clone perfeito. O Metal Sonic, mas dessa vez ele conseguiu pegar a esmeralda que o Shadow fazia o controle do caos e ele vira um tipo de Super Metal Sonic. Depois, aproveitando que ainda só tem 6 esmeraldas do caos, eles vão lá e se transformam em Super Sonic em Super Shadow. E tem uma luta muito legal, canta a música Liderou. Depois eles conseguem destruir o Metal Sonic, mas depois o Shadow fica sem forças, lembra da Maria e morre. E depois disso eles conseguem vencer e o Robotnik escapa indo pra cidade. E depois o Sonic e o Tails e o Knuckles e a Amy vão embora pra casa deles. E na cena pós-créditos vai ter o Silver e a Blaze no futuro falando que o Sonic já era, porque eles vão chegar lá a tempo e matar o Ouriço. E depois eles vão em uns anéis que o Sonic usa no primeiro e no segundo filme e no terceiro. E eles chegam lá e o Silver fala onde está o Ouriço. E galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Se é fã do Sonic, é fã do filme do Sonic. E bem, cara, mano, esse roteiro é muito da hora mesmo, cara. Esse roteiro ficou muito legal. Mas eu espero que vocês tenham gostado e tchau.